Alô, amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa diário da Voz da América, de segunda a sexta-feira, com as principais notícias dos países africanos de língua portuguesa, aqui dos Estados Unidos e do mundo. Eu sou o Amâncio Miguel e estarei consigo nos próximos 30 minutos. Entre outros tópicos, iremos a Angola, onde o governo reconhece exageros e lamenta a morte de manifestantes. De Maputo, chega-nos um artigo de análise que diz conversar ou não com os insurgentes. A situação em Cabo Delgado aqui em referência. De Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo quer menos feriados. Outro debate no espaço da lusofonia. E também em relação à Covid-19, foram anunciados avanços nas vacinas. Duas farmacêuticas anunciaram também os seus estudos, o que dá otimismo na luta contra a pandemia que paralisou este 2020. Vamos começar o nosso espaço de notícias em Angola. Sem antes dizer que este programa está na plataforma YouTube, onde a nossa referência é VOA Português, e também aqui no Facebook. A sua interação, a sua participação é bem-vinda nesse espaço através das suas mensagens, mas também de comentários sobre a situação da Covid dos seus países, a situação económica, a situação social e a situação política. E a propósito disso, já tenho o Ayrton da Eclésia a perguntar que insurgentes, afinal, têm rosto. É exatamente esse o debate que traremos na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas de Moçambique. Convido o Iron, não o Ayrton, o Iron da Eclésia, a seguir esta análise feita por moçambicanos que têm opiniões sobre a situação dos insurgentes na província de Cabo Delgado. Vamos começar, tal como já havia anunciado, com notícias de Angola. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola lamenta a morte do estudante durante as manifestações do dia 11 de novembro, que aconteceram num momento de tensão, mas critica o aproveitamento político da situação da pandemia. Francisco Queiroz considerou, e cito, o que se passou foi uma situação de tensão no momento de grande nervosismo, de grandes dificuldades. Fim da citação. E ele continua, diz que teve um aproveitamento político sem, contudo, dizer de quem. As declarações do governante angolano foram feitas no encontro mantido nesta terça-feira, 17, em Luanda, capital, com a embaixadora da União Europeia em Angola, que defendeu o respeito pelas liberdades no país. Queiroz acrescentou, e cito, a população naturalmente legitimamente quis dialogar com o governo sobre essa situação, um diálogo reconhecido constitucionalmente e que tem de ser respeitado. Fim de citação, mas que teve, continua Queiroz, um aproveitamento dessa situação, um aproveitamento político que acabou por introduzir na manifestação normal, no diálogo normal, uma reivindicação política inusitada que tinha a ver com os processos eleitorais das autarquias. Palavras de Queiroz, de Angola. O ministro reconheceu que as manifestações são um direito constitucional que não tem de ser autorizadas, mas lembrou que tem de acontecer dentro da lei e sem que haja perturbação da ordem pública e da tranquilidade. Sem acusar a polícia, Francisco Queiroz disse, no entanto, que a quem tem de garantir a ordem e tranquilidade pública também se recomenda que haja de acordo com as regras, com profissionalismo, para se evitarem choques e que redundem em situações de privação da liberdade e outras. No entanto, ele revelou que a morte do estudante Inocêncio de Matos está a ser investigada para se apurar as circunstâncias e lamentou a morte daquele estudante. Notícias de Angola a iniciar este nosso Washington Fora de Horas, o programa diário aqui no Facebook e no YouTube da Voz da América. Vamos ver se temos mais comentários em relação a esta notícia de Angola. Ainda não temos, mas temos em linha a Maria Cacema, Leila, Jeff Dennis, Beto Banzo. Maria Cacema diz que Angola não está bem. Este é o comentário da Maria Cacema sobre a situação em Angola, enquanto que o José Muteca diz que o governo angolano reconhece e continua a fazer o mesmo. A Maria Cacema responde boca para fora. Mano, Mamadi Iqbal, a partir de Climane, alô, Moliba. Vamos continuar com mais notícias
E continuamos mesmo em Angola. Isto porque a consultora NKC, African Economics, reviu a estimativa de evolução da inflação em Angola, antevendo uma subida de 22,4% nos preços e uma depreciação de 60% da moeda nacional, o Kwanza, este ano. Os analistas dizem que a moeda nacional permanece vulnerável às mudanças no sentimento global e deverá depreciar-se em mais 60% em 2020, comparado com o ano passado, o que vai aumentar ou melhor, o que vai continuar a colocar a pressão aos preços do consumidor devido à forte dependência de Angola dos bens importados. Estes analistas escrevem que a implementação gradual do Imposto de Valor Acrescentado, que é o IVA, de 14%, bem como os antecipados aumentos nas propinas para a educação, isto no ensino superior, vão continuar a pressionar a inflação em 2021. Com base nisto, os analistas dizem agora esperar uma inflação média de 22,4% este ano, agravando-se face aos 17,1% registrados no ano passado e prevendo que abrande o crescimento para 20% no próximo ano. Em resumo, os preços de Angola aumentaram 1,81% entre setembro e outubro, segundo o relatório mensal do Instituto Nacional de Estatística de Angola, colocando a inflação acumulada a 12 meses no valor mais alto desde dezembro de 2017. Muitos números para dizer, em suma, que a vida vai ser um pouco mais cara em Angola. Neste Washington Fora de Horas, depois de falarmos de Angola, vamos agora a Moçambique, onde o representante do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Mazzoni, considera que os parceiros do país devem fornecer-lhe ajuda militar para combater os rebeldes na província de Cabo Delgado, e cito, diz que isso deve acontecer sem hipocrisia. Palavras de Mirko Mazzoni. E ele acrescenta que os doadores contribuem para o orçamento de Moçambique, seria mais sensato se ajudassem diretamente o exército moçambicano sem hipocrisia, referiu em entrevista à edição online do jornal suíço Le Temps. Mazzoni disse que se opõe ao uso de mercenários, mas a situação é complexa. A realidade no terreno deve fazer-nos refletir. Palavras de Mirko Mazzoni, falando para o jornal suíço Le Temps. Quando se pede ajuda e ninguém mexe um dedo, é isso que acontece. Moçambique gasta fortunas com mercenários, primeiro com russos do grupo Wagner e agora com uma empresa sul-africana, detalhou Mazzoni, para depois fazer o apelo à ajuda direta dos doadores. Mazzoni diz que é preciso dar ouvidos ao governo e pede que a ajuda militar deve ser fornecida através da cooperação, ou seja, e cito, ajudar o exército moçambicano a cumprir as suas obrigações em vez de ocupar o seu lugar. Diz ter noção de que tal ajuda não é bem vista entre os parceiros que não querem sujar as mãos, mas é uma ilusão querer desenvolver a província de Cabo Delgado sem primeiro haver segurança. Novamente, palavras de Mirko Mazzoni. A petrolífera francesa Total financia um serviço de segurança para proteger as instalações de exploração de gás natural em construção naquela região, mas esse esforço, na opinião de Mazzoni, é muito modesto. E ele acrescenta, Moçambique precisaria de blindados, caminhões de transporte pessoal, drones, aeronaves autónomas, de vigilância e lanchas rápidas para controlar a costa. O representante de António Guterres em Moçambique diz que a situação em Cabo Delgado lhe faz lembrar a ameaça jihadista de 2012 no Mali, mas opõe-se a uma intervenção internacional no norte de Moçambique. Recordar que a insurgência no norte de Moçambique começou em 2017 e pelas contas de vários estudos é uma situação que já matou mais de 2.000 moçambicanos entre membros do exército e também a população que é a principal vítima do grupo insurgente, ainda sem rosto, pelo menos publicamente, que ataca aldeias pobres da província de Cabo Delgado, pobres em termos de população, aquilo que a população tem nas mãos, mas é uma região rica em recursos, daí que essas multinacionais como a Total estejam naquela região para explorar o gás natural, que até pelo menos 2024 Moçambique vai começar a fazer a exportação deste precioso produto. Vamos voltar aos comentários. O Bartolomeu Gumba diz que acompanha a partir de Luanda, no Chipindo, Denis Dembagano, na Guiné-Bissau, diz que a Guiné-Bissau não tem política a sério. Nós teremos ainda nesta emissão
uma notícia sobre a Guiné-Bissau e também temos um nosso amigo que escreve certamente em russo, a escrever aqui nos caracteres do cirílico, que eu não consigo ler, mas diz boa tarde. Ele diz que é o Jeremias, ligado a partir de São Petersburgo, na Rússia. Pois está, como é que está a situação aí? Frio ou não? Amadou Lamine Conté diz boa tarde a partir da Guiné-Bissau e manda um abraço à Voz da América. E o Cassiano Alberto diz que cá no mato, no sítio de Muidumbi, com sofrimento, estamos a assistir voa muito complicado, irmãos. É a situação que relata o Cassiano Alberto. Creio que poderíamos depois entrar em contato com o Cassiano Alberto para saber um pouco mais sobre a situação naquela região de Muidumbi, na província de Cabo Delgado, uma província que é nos últimos anos devastada por uma insurgência sem rosto. E esta é a próxima notícia. Analistas em Moçambique rejeitam o argumento do governo de que não pode negociar com os insurgentes que aterrorizam a província de Cabo Delgado porque se trata de um movimento sem rosto e criticam os serviços de inteligência por não fazer o seu trabalho. Recordamos que o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Inhosse, de forma reiterada, tem afirmado estar aberto a dialogar com os insurgentes, mas não tem como fazê-lo porque eles não dão a cara. Contudo, para o investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, o investigador Borges Nhamir, este argumento não é convincente, porque alguns dirigentes de mesquitas em Cabo Delgado conhecem algumas das pessoas que lideram os atacantes. E ele disse, para além disso, eu não sei que trabalho é que os serviços de informação e segurança de Estado fizeram com as demais missionárias que haviam sido raptadas pelos insurgentes. Palavras de Borges Nhamir, que foi entrevistado em Maputo pelo nosso correspondente Ramos Miguel. Nhamir disse também que duas freiras da paróquia de Mocímboa da Praia estiveram nas mãos de terroristas durante aproximadamente 24 dias, mas depois foram postas em liberdade. Então, diz ele, este pode ser um canal de aproximação para diálogo, porque as freiras podem conhecer algumas pessoas que possam indicar a liderança dos terroristas. Palavras do investigador Borges Nhamir, que tem seguido a situação no norte de Moçambique, Cabo Delgado em concreto. E o político Raul Domingos, que foi, antes de ser expulso da Renamo, foi uma das figuras importantes da Renamo, criou o seu partido. Raul Domingos diz que o trabalho de inteligência não é feito porque os serviços de informação e segurança do Estado estão apenas para defender os interesses da Frelimo. Este é um artigo de análise que pode acompanhar na nossa página da internet dentro de momentos e também teremos a análise toda completa na nossa emissão de rádio. A emissão de rádio começa às 18 horas de Luanda, Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Falando de Cabo Verde, este é o próximo destino em termos de notícias. As autoridades do arquipélago continuam a prestar assistência humanitária a 66 cidadãos de países da África Ocidental que foram resgatados nas costas da Ilha do Sal, depois da piroga em que seguiam ter ficado danificada. Um dos resgatados perdeu a vida no hospital local, onde ainda estão outros 4, enquanto os restantes 61 encontram-se alojados num estádio de futebol. O comandante da esquadra da Polícia Nacional do Sal disse à Voz da América que os serviços de fronteira tentam identificar os cidadãos para definir os procedimentos necessários para o seu repatriamento. O comandante Orlando Évora deixa entender que a maioria das pessoas pode ser do Senegal, país vizinho de Cabo Verde. Esta não é a primeira vez que embarcações precárias abarrotadas de imigrantes encalham nas águas cabo-verdianas. Tudo aponta até agora que os imigrantes tentavam dirigir-se ao continente europeu. Esta é uma situação recorrente na África Ocidental, onde jovens procuram oportunidades no Ocidente, na Europa, neste caso concreto, e muitas vezes não têm tido a sorte de lá chegar porque entram em embarcações precárias ou, em alguns casos, também são vítimas de extorsão por parte de indivíduos que operam clandestinamente estas embarcações com promessa de bons dias no continente europeu. Qual é que é a sua opinião em relação a estes jovens africanos que fogem do continente à busca de oportunidades na Europa? A África, neste momento, tem
o potencial de uma maioria jovem que pode desenvolver as suas economias, mas a África, tal como temos reportado, debate-se com o problema da industrialização. Sem indústrias, sem vários setores para ocupar estes jovens, sem educação apropriada para este mercado de emprego, este é um desafio do continente africano. Qual é que é a sua opinião? Vamos voltar à interação com os nossos amigos. Quando voltarmos às notícias, iremos a São Tomé e Príncipe e também a Cabo Verde. Temos também notícias aqui dos Estados Unidos. Vamos para já ver o que é que os nossos amigos no Facebook comentam nesta emissão. E vou começar... De onde é que vou começar? Bartolomeu Ngumba, já falei com ele. Vou começar... o Cassiano, já falei com ele também, que relata a situação é muito dúbia na província de Cabo Delgado. O Bruno Gaeta diz obrigado à Voz da América pelo trabalho. Sidolfo Saide, a partir da Itália, agradeço, creio que é isso. Eu esqueci todo o meu italiano, senão entrávamos aqui numa conversa, mas posso dizer ao Sidolfo a continuação de uma boa tarde aí na Itália. Através da nossa plataforma Facebook, a Ana Guedes diz que manda um abraço para todos. O Vinícius Pontes, boa tarde a partir de Angola. Manda um abraço ao Bernardo Silvino. Bom, isto já começar a ser um programa de saudações amigos e daqui a pouco também podemos ter discos pedidos. E, aliás, a propósito de discos pedidos, dizer que isto é permitido na nossa emissão do Top 10 americano, em que os nossos amigos podem pedir as músicas do Top 10 e a equipa que faz o Top 10, a Ana Guedes, a Maria La Salete e o DJ UPS podem tocar essas músicas. Uma dica aqui para o nosso amigo Vinícius Pontes. O Arlindo Book está em Moçambique. Amadou Lamine Conté diz que igualmente. Sucede que o Arlindo Book está em Moçambique e o Amadou diz logo igualmente. Será que o Amadou está na Guiné ou está em Moçambique? E o comentário do Bruno Gaeta diz que reconhece exagero, depois de sofrer a pressão da União Europeia, isto em relação ao governo angolano, e diz que sofre pressão da União Europeia e outros órgãos internacionais, e diz que devem parar de esconder situações da Covid. Uma dica para o nosso amigo Bruno, muito obrigado pelo comentário, contudo, um bocadinho de cuidado nas expressões que usa, porque isto também é uma plataforma que é vista por todos, os mais novos também podem ver, então algumas expressões, reconhecendo que há todo este sentimento de pressão, há todo este sentimento de desgosto em relação ao que um e o outro possa fazer, mas podemos mesmo assim manter o cuidado com as palavras que colocamos, pelo menos nesta interação. Agradecemos os comentários, vamos voltar às notícias e vamos já a São Tomé e Príncipe. A petrolífera norte-americana Kosmos Energy vai abandonar a favor da Shell 5 dos 6 blocos petrolíferos onde é operadora e tem direitos de participação na zona económica exclusiva deste país. A empresa norte-americana tem direitos de participação nos blocos 5, 6, 10, 11, 12 e 13 da ZEI São Tomense, vai abandonar todos e ficar apenas com o bloco 5. São Tomé e Príncipe, aliás, os blocos passam agora para a Shell, dizer que São Tomé e Príncipe tem 19 blocos de petróleo na sua zona económica exclusiva e a petrolífera norte-americana tinha direitos de exploração em 6 deles, mas agora vai passar para a Shell todos os direitos nos 5 blocos que fiz referência. E na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embalo diz que vai propor a redução de feriados no país, justificando que é preciso trabalhar. Sissoko Embalo explicou que muitos dos feriados que antes se celebravam deixaram de ser assinalados depois da abertura do país ao multipartidarismo. O presidente explicou também que pretende acabar com o dia de descanso à segunda-feira, quando o feriado se assinala ao domingo. É um debate na Guiné-Bissau. Sobre a Guiné-Bissau, na nossa página da internet, temos mais notícias, com destaque nos últimos 2 dias para a transladação dos restos mortais do ex-presidente Nuno Vieira, que foi alvo de um debate, porque nesta transferência o presidente Umaru Sissoko Embalo
não informou a todos os filhos e familiares do malogrado presidente, e ele ontem apareceu nas notícias a dizer que a figura de Nino Vieira é muito importante, é um património nacional que ultrapassa a dimensão da família, e alguns na Guiné-Bissau não gostaram. Vamos agora para as notícias dos Estados Unidos. Até 15 de janeiro, 5 dias antes da posse da nova administração americana, as forças militares americanas no Afeganistão e no Iraque serão reduzidas para 2.500 a cada um dos dois países. No Afeganistão, cerca de 2.000 regressarão a casa, enquanto do Iraque sairão 500.000, segundo o secretário interino de Defesa, Christopher Miller. A decisão, que está a ser criticada por aliados diretos do presidente no Congresso, cumpre uma promessa de campanha de Donald Trump, embora ele pretendesse retirar todos os militares daquele país. O líder no Senado, o republicano Mitch McConnell, um dos maiores aliados da Casa Branca, advertiu o presidente ontem contra qualquer grande mudança no Departamento de Defesa ou na política externa dos Estados Unidos, como uma saída em massa de tropas do Iraque e no Afeganistão. E ele disse que seria abandonar os nossos aliados no Afeganistão, palavras de Mitch McConnell, o líder do Senado pela parte do Partido Republicano, acrescentando que apenas uma pequena minoria no Congresso aprovaria a decisão. Senadores e representantes e analistas temem que a retirada dos militares enfraqueça governos aliados dos Estados Unidos, como no Afeganistão, onde Washington tenta mediar um acordo de paz entre o governo e o grupo terrorista islâmico Talibã. Apesar das tentativas de um cessar-fogo, observadores internacionais têm notado que o Talibã não respeita com os requisitos do acordo e continua a fazer ataques a civis no Afeganistão. Também aqui dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump demitiu o chefe da agência governamental responsável pela segurança eleitoral, que contestou as acusações de fraude generalizada nas eleições presidenciais. O presidente Donald Trump escreveu no Twitter: a recente declaração de Chris Krebs sobre a segurança das eleições de 2020 foi muito imprecisa, pois houve irregularidades e fraudes maciças. Por essa razão, Chris Krebs foi demitido da agência responsável pela cibersegurança das eleições, com efeito imediato, acrescentou Donald Trump. A agência governamental tem procurado nos últimos dias afastar as acusações de fraude eleitoral. Krebs tinha dito não haver provas de qualquer sistema de votação que tenha apagado, perdido ou alterado os boletins de voto ou que tenham sido pirateado de qualquer forma. Uma boa nova nas vacinas. As farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram nesta quarta-feira a conclusão dos testes da fase 3 da sua vacina contra a Covid, a BNT162b2, depois dos resultados terem revelado uma eficácia de 95% na prevenção à doença, sem efeitos colaterais graves. Os dados ainda não foram publicados em revista científica. Um comunicado da Pfizer diz que os estudos da vacina analisaram 170 casos confirmados de coronavírus. Testes também envolveram pessoas com mais de 65 anos e, a partir desta faixa etária, a vacina se mostrou de 94% eficaz. Mais notícias sobre a Covid-19 na nossa página da internet www.voaportugues.com. Continuamos a falar de saúde e agora na República Democrática do Congo, as autoridades declararam nesta quarta-feira o fim da epidemia do ébola que infectou 130 pessoas e matou 55 outras no país. Os primeiros casos já haviam sido detectados em junho. Na Síria, o exército de Israel fez um ataque aéreo a alvos do país e pelo menos 10 pessoas perderam vida, das quais 5 iranianos, isto de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Voltamos ao continente africano. Os dois lados do violento conflito interno na Etiópia reivindicaram sucessos militares nesta quarta-feira, isto depois do governo federal prometer que em breve a luta terminaria. Um blackout, um corte das comunicações na região do Tigray, onde o primeiro-ministro Abiy Ahmed ordenou operações militares contra o partido no poder, tornou difícil obter uma imagem clara das hostilidades que agora entram na sua terceira semana. Abiy Ahmed, recordamos, graduado com o Prémio Nobel da Paz no ano passado, anunciou a campanha militar no Tigray a 4 de novembro, dizendo que era uma resposta aos ataques do governo local e campos militares federais. Foi uma escalada dramática na rivalidade de longa data com as tropas da TPLF, organização que dominou a política etíope por quase 3 décadas antes de Abiy Ahmed assumir o cargo em 2018 e Abiy Ahmed ter resistido à pressão internacional,
para pôr termo às hostilidades. Ele diz que a mediação só pode acontecer quando a TPLF for desarmada e os seus líderes presos. O governo do Ghana negou qualquer interferência no trabalho do promotor anti-suborno, procurador neste caso, Martin Amidou, que renunciou acusando o presidente de obstruir uma investigação de corrupção sobre um controverso acordo de venda de royalties do Organês a uma empresa offshore. Esta demissão ocorre 3 semanas antes das eleições presidenciais, nas quais Akufo-Addo enfrenta uma disputa acirrada com o ex-líder John Mahama de volta. O relatório do procurador foi publicado há 2 semanas. Ele disse que o presidente tentou fazer arquivar o relatório, algo que o presidente Akufo nega. Este é o nosso Washington Fora de Horas, a 3 minutos do final, momento para ver o que é trending na internet. Os nossos amigos António Jaia, Denis Gamba, Sofrido Lino, Abrão Valdinho, Marcelino Leia, muito obrigado pelos comentários, pelo tempo. Não vamos, infelizmente, passar todos os comentários. O Gaspar Walacha também, Jeremias Amade, vamos sim dizer também um abraço ao Túlio Flávio Mutemba e agora vamos ver aquilo que é trending na internet. Mas antes disso, dizer que temos agora o espaço Angola Saúde em Foco. O convidado desta semana é o médico César Freitas, presidente da Associação dos Pediatras, médico no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. Vamos falar sobre saúde infantil. As suas perguntas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp da Voz da América, que é o +1 908-652-4584, e nós teremos muito prazer em passar essas questões que têm a ver com o programa Saúde em Foco. Vamos agora sim ver o que é trending na internet. O Twitter, além da política americana, as disputas da contagem de votos após a eleição de 3 de novembro, hoje é outro assunto que está trending e chama-se Homem Mais Sexy do Mundo, que não sou eu. A revista People continua a cumprir a tradição de eleger todos os anos o Homem Mais Sexy do Mundo e depois de Idris Elba em 2018 e John Legend em 2019, nos últimos 2 anos, a revista People elegeu o ator do Black Panther, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan nasceu em fevereiro de 1987 na Califórnia. A sua eleição como o homem mais sexy do mundo em 2020 está a deixar o Twitter para lá de entusiasmado. Bom, os homens mais sexy são da década de 80, nós já nos 50 nem somos contactados. No YouTube veio o filme de Tom and Jerry, o gato e o ratito mais famosos do mundo, que apesar da rivalidade não se largam. O YouTube já tem o trailer do filme que estreia em 2021. Com menos de um dia na plataforma, este trailer já tinha atingido mais de 2,5 milhões de visualizações. E na nossa página aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram, na internet, é o que eu queria dizer, na verdade, o www, Voa Português. Os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas são 2 de momento. O ministro angolano lamenta a morte de estudante e aponta interferência política nas manifestações. O futuro incerto de Manuel Chang, apesar do processo aberto pela Procuradoria-Geral moçambicana. Manuel Chang é o ministro moçambicano das Finanças, antigo ministro, que está preso na África do Sul e é procurado pelos Estados Unidos em conexão com as dívidas ocultas de Moçambique, mas também é procurado pelo seu país em conexão com o mesmo caso para onde irá o Manuel Chang. Na Passadeira Vermelha, o nosso programa de entretenimento aqui na Voz da América, destaque nesta semana, Chimamanda Ngozi Adichie, a escritora nigeriana, volta a conquistar um troféu, obviamente, literário. Vamos revisitar os preferidos da People's Choice Awards, que já falamos anteriormente. Vamos de Obama, falar do seu novo livro e também temos uma questão, e o que terão a Voz da América, Covid-19 e Trevor Noah, sul-africano, em comum. Tudo no Magazine Cultural da Voz da América, neste sábado, um magazine que pode apreciar as edições anteriores, neste caso, na nossa página da internet, o Voa Português. Amigos, chegamos ao ponto final deste Washington Fora de Horas. Eu sou o Amâncio Miguel. Washington Fora de Horas volta amanhã. Fique atento à emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola,
19 horas de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4:30 da tarde de Cabo Verde, e visite a Voz da América em todas as plataformas, o Facebook, Twitter, Instagram e também o YouTube, e basta escrever Voa Português, aí vai voar connosco em termos de notícias. Voz da América, um grande abraço, um grande candando, canimambo, até para a semana. Bom dia.